Boa noite. Está começando mais um programa Missão Educar e que hoje vai trazer um assunto aqui muito importante de conhecimento dos educadores e de um modo geral para todas as pessoas, porque nós vamos tratar do assunto hoje aqui, a questão do sono, os distúrbios do sono e as preocupações todas que nós temos quando não dormimos bem, quando o professor não dorme bem, com a dificuldade que ele apresenta em sala de aula, quando o aluno não dorme bem, perceber que o aluno não dormiu legal, porque ele não dorme legal, não aprende, a aprendizagem fica comprometida. E nós temos hoje aqui nada mais, nada menos que o Dr. Franco Martins, que é especialista em sono pela USP e pneumologista pela Unicamp. E depois também a Tatiana Del Grego, que é fisioterapeuta respiratória pela Santa Casa de São Paulo. E a Mariane Rossi Gurgel Fava, fisioterapeuta respiratória pelo Hospital das Clínicas. E mais ainda, contando com a presença da minha querida amiga Ana Maria Mascaro. Quer ver, Ana? Nós vamos tratar de um assunto hoje que nos interessa também, né? Não, tem um assunto aqui, um tópico que eu me interesso muito. Boa noite, internautas, sejam todos bem-vindos. E hoje tem um programa que é o Dirceu e eu, e tem um programa que sou eu e o Dirceu. Então, assim, para vocês verem que a gente está sempre aqui juntos. Mas hoje o assunto realmente é bem legal e tem como eu falei, tem um tópico que eu estou muito interessada em saber. Ok, então nós vamos começar discutindo o assunto e eu faço a pergunta para os três. E dos distúrbios do sono, qual é o mais comum que afeta a maior parte da população? O mais comum e quais as consequências desse distúrbio? Boa noite, Dirceu. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite, aqui junto com as meninas também da fisioterapeutas. O distúrbio do sono mais comum é o transtorno de insônia, que é quando a pessoa tem uma dificuldade para iniciar ou manter o sono, principalmente. Depois desse distúrbio vem um que não tem como a gente não saber que o nosso colega do lado tem, que é o ronco e a apneia do sono. Esse aí que eu queria saber, do ronco. Senti que o Dirceu aí, ele já se identificou aqui. Já me identifiquei com o ronco, viu? E aí depois nós vamos ter vários outros distúrbios, mas o que a gente tem de principal, então, é o transtorno de insônia de um lado e o ronco e a apneia do sono do outro lado. Aí a gente tem outras divisões, que as pessoas têm um atraso na fase de sono, que vão dormir muito tarde, pessoas que vão dormir muito cedo, pessoas que têm transtornos do movimento, que têm alterações do movimento durante a noite, pessoas que têm alterações nas pernas durante o período de dormir, pessoas que têm sonolência excessiva, que têm muito sono durante o dia, pessoas que têm alterações relacionadas ao uso de medicamentos ou outras patologias, outras doenças que interferem com a qualidade do sono da pessoa também. Então, nós vamos ter aí mais de 80 distúrbios do sono descritos. E os principais aí encaixam, então, o ronco e a apneia junto com a insônia. 80 minutos pode complementar, né? Porque pela primeira vez que eu vi uma especialidade em fisioterapeuta respiratório, né? De repente tem uma especialidade, se complementa com o Dr. Franco. Então, eu também gostaria de saber qual a importância do sono para as pessoas. Bem, a gente pode dizer isso não só perguntando para aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, que elas podem dizer melhor do que eu, as pessoas que têm insônia, mas principalmente porque o sono é uma atividade que é complementar à nossa atividade enquanto a gente está acordado, Ana. Então, no passado, se achava que o sono era somente uma fase em que a atividade do organismo diminuía. E hoje a gente tem um conceito de que esse é um período essencial para o nosso corpo em que várias alterações e mudanças no comportamento do nosso organismo estão acontecendo. Por exemplo, a nossa atividade cerebral relacionada ao sistema endócrino, a liberação de hormônios, o nosso sistema cardiovascular, em que esse é principalmente um período de descanso, com redução da frequência cardíaca, frequência respiratória, da pressão arterial. O nosso sistema imunológico, ele também tem esse período relacionado à maturação durante o período que a gente está dormindo. E até o sistema urinário, ele tem essa relação enquanto a gente está durante o período de sono também, que muda a quantidade de sangue que a gente filtra, produzindo mais ou menos urina. Então, nós temos
várias funcionalidades aí dentro desse período de sono. Doutor, Tanto quando você que- tocou nesse assunto, tem pessoas que acordam várias vezes para ir ao banheiro durante a noite, né? Da madrugada. Isso, então, isso é normal? Mais Ou ou já- menos, mais ou menos. O que a gente sabe hoje em dia é que isso é menos normal do que se achava antes. Uma vez a gente imaginava que a pessoa ir 3, 4 vezes no banheiro à noite era porque ou ela tinha alguma coisa na bexiga, Tomado muito ou líquido então antes de para beber um pouco dormir? d'água. Nós trazemos hoje um conceito de que, principalmente, a apneia do sono, ela está relacionada com esses despertares à noite e esse aumento das frequências para urinar. Tanto que pessoas que depois de um diagnóstico e já ter começado o tratamento, elas diminuem a quantidade de vezes que acabam urinando Mas, durante doutor, o e dia. as pessoas que têm a bexiga hiperativa? Porque é decorrência de alguns tipos de problema. Isso vai se enquadrar ou esses casos são eliminados desse contexto que você está falando? Dirceu, quando a pessoa tem essas alterações já previamente conhecidas, isso acaba ficando mais fácil, né? Mas a maioria das pessoas não tem bexiga hiperativa e acordam mais vezes durante a noite do que devia. Então é mais comum a ausência dos quadros vesicais, das alterações da bexiga, do que o contrário. A apneia, as meninas, a Tatiana e a Mariana, que mexem mais com essa parte de trata. Então, tá. Quando que se detecta mesmo que tem a apneia? Qual é a forma de tratamento? Então, Ana, a apneia ela é detectada através da polissonografia. É um exame, né, que a pessoa vai fazer no Instituto do Sono ou em algum laboratório do sono, aonde ele vai dormir, né, com alguns aparelhos que vai por eletroencefalo para ver o movimento dos olhos, ronco, e através disso ele vai ser diagnosticado com a apneia, através deste exame, né? Mas antes disso, ele tem que passar por um médico, né? Para o médico estar fazendo essa avaliação e verificar realmente se ele tem alguns sinais e sintomas de apneia e mandar ele para fazer esse diagnóstico. Mas isso geralmente é alguém que fala para... Porque a pessoa... Eu lembro assim, meu pai, às vezes chegava até a incomodar, porque ficava segundos, assim, parece que sem respirar, né? Mas ele não percebia isso. Ele fez esse exame, né? Que até na televisão a gente já acaba vendo, eles se mexem, e ficam, né, no escuro. Sim. E aí é onde você percebe a forma que a pessoa está reagindo a isso. É isso mesmo. Normalmente, eles vão procurar o médico porque ou a esposa ou o companheiro falou, olha, você está roncando. Não percebe, né? Num primeiro momento, eles falam que eles não roncam. A grande maioria que chegava para a gente falar, meu marido ou minha esposa falava que não roncava. Eu tive que filmar para mostrar que realmente ele estava roncando, né? Mas, na verdade, lá no laboratório de vocês do sono, a pessoa vai dormir para vocês perceberem isso, assim, no laboratório do sono, sim, né? Nós trabalhamos mais com a parte de tratamento. Depois que ele foi diagnosticado com a apneia do sono, aí existem alguns tratamentos para apneia leve, moderada e grave, né? E nós entramos na parte da moderada a grave, que é o tratamento com um equipamento que chama CPAP, tá? Que ele vai jogar uma pressão contínua nas vias aéreas, né? Da pessoa para manter essa via aérea aberta enquanto ele dorme. Você pode completar. Claro. Bom, então, voltando aí um pouquinho na questão do diagnóstico, primeiro a pessoa dorme ou num laboratório ou no domicílio. Existe também exames domiciliares, como se fosse um Holter, né? Que o paciente leva o equipamento para casa, dorme e é monitorado diversos parâmetros, entre eles a parte respiratória, em que a gente vai ser identificado a apneia do sono. E aí essa apneia ela pode ser classificada em diferentes níveis de gravidade. Então, pode ser que a pessoa só tenha um ronco, pode ser que ela tenha uma apneia leve, que é quando ele tem em torno até 5 paradas, entre 5 e 15 paradas por hora. 5 a 15 paradas por hora? Por isso hora. É o quê? Leve. Leve? Então não tem. Acima de 15 a 30 moderada e acima de 30 grave. Então,
Existem indivíduos que chegam a ter 60 paradas, ou seja, 60 apneias por hora de sono, né? O sono a quase 1 minuto, né? Ele tem uma parada respiratória, um fechamento da via aérea. Uma parada e o sono é interrompido. E o sono Esse interrompido. cara não dorme de noite. Porque ele não consegue aprofundar o sono, né? Nos momentos que tem esse fechamento da via aérea. E nós, como fisioterapeutas respiratórios, atuamos justamente nessa questão de dar todo o suporte, fazer a adaptação do paciente para o tratamento. E qual o índice dos resultados obtidos? É alto, é alto. Ainda assim, tem pacientes que podem ter alguma dificuldade de adaptação, principalmente com a máscara, né? Porque vai uma máscara no rosto. Mas hoje os equipamentos estão muito modernos, as máscaras estão cada vez menores, a tecnologia está presente nesse segmento. Essa frequência, uma curiosidade, essa frequência ela se dá mais em homens ou há diferença de gêneros assim nesse sentido? A incidência é maior em homem, mas o Dr. Franco pode dar até maiores detalhes sobre isso. Crianças também podem ter esse distúrbio? Podem sim. O que muda é a causa. Quando a gente tem a faixa pediátrica nas crianças, a maioria dos casos é causado por aumento da adenoide das amígdalas. Então, a gente acaba iniciando quase sempre um tratamento clínico e depois, caso precise, a famosa adenoamidalectomia, aquela cirurgia de retirada das amígdalas e da adenoide. Nos adultos, em que um dos fatores de risco ser homem já é um fator de risco para a gente ter a apneia do sono, o principal está relacionado a esse aumento da circunferência cervical. Então, que são pessoas que têm obesidade, pessoas obesas, estão acima do peso, e acabam aumentando a quantidade de gordura nessa região do pescoço, que se associa aí com, às vezes, uma alteração na mandíbula, uma alteração na língua ou na própria garganta. E essa somatória dos fatores vai fazer com que, quando a pessoa durma, que ocorre o relaxamento dos nossos músculos, aquela região da garganta ela acaba se obstruindo. Então, começa com a pessoa tendo aquele ronco e depois, conforme o sono vai passando e a pessoa vai dormindo mais, aqueles músculos eles vão começando a falhar. Nesse processo de falha, a pessoa até chega a parar de respirar. Ela faz aquela parada e depois ela dá aquela engasgada de volta. Essa parada no máximo de quantos segundos? Eu já vi pacientes que ficaram 120 segundos nessa apneia. Poxa. Nossa. E nas mulheres, então, também é relacionado à obesidade, ao aumento de peso, então? Sim, tanto que, além dos os fatores anatômicos estão presentes, mas eles são bem menos expressivos do que a questão da obesidade. Tanto que, depois da menopausa, a taxa de mulheres para de homens começa a se aproximar cada vez mais. Então tem outras incidências, né? Depois da menopausa. Então, a mulher tem um hormônio que é chamado estrogênio e a progesterona, principalmente, que protegem ela contra a apneia do sono. Esses hormônios eles têm o efeito de manter esses músculos da garganta mais ativos. E com o decorrer dessa, diminui esse hormônio, ela passa na menopausa, ter menos pausa para acontecer o fenômeno. Exatamente. Então, a menopausa aumenta as pausas respiratórias. Não é menos. Agora, só o fato de ser homem, nós já entramos na questão do risco, né? Mas falando nisso daí, eu gostaria de ouvir de vocês três, e a Ana também pode opinar, que é uma coisa que eu sempre perguntei. O sono é o ato de dormir, correto? E o sonhar, as duas coisas estão interrelacionadas. Se uma pessoa não dorme bem, por exemplo, a gente está falando para educadores, o educador que ele não dorme bem, que ele tem um problema de sono, de sonho, ele vai ter um desempenho cada vez mais improdutivo na sua habilidade de ser educador. Os sonhos, eles acontecem em todas as fases do sono. Porém, tem uma fase do sono em que eles acontecem muito mais do que as outras, que é a chamada fase de sono REM. Em que ocorre um relaxamento da musculatura e a nossa atividade cerebral ela muda. Ela chega a ser uma atividade cerebral quase perto quando a gente está acordado, um pouquinho menor somente.
E durante essa fase de sono, a gente ocorre esse processo do sonhar. Dentro disso, a gente tem várias teorias de para que serviria o sono. Desde como se fosse uma simulação de atividades reais do dia a dia, por isso que a gente tem sonha com algo que pode acontecer, que vir a acontecer, como se fosse uma preparação do nosso cérebro, do organismo para aquela atividade. Existem também teorias que falam que o espírito da pessoa sai do corpo e vai viajar, etc. Então, dentro da medicina do sono em si, o que a gente tem de mais sólido é que essa fase do sono ela pode ser abolida caso a pessoa tenha um transtorno respiratório do sono. Então, não raro, a gente atende nos consultórios, e as meninas também na loja, vários pacientes que não têm mais essa fase de sono REM, porque as apneias do sono elas acabam interrompendo a atividade cerebral e meio que bagunçando como o nosso cérebro está funcionando durante a noite. E aí essa fase de sono ela passa a não existir mais. Seria por isso que muitas pessoas chegam a dizer assim, eu não sonhei essa noite? Seria por isso? O que a maioria das pessoas no Brasil que tem apneia estão sem diagnóstico. Então pode ser sim que isso seja um motivo. Querem complementar? Complementem. Complementando só o que o Dr. Franco falou no diagnóstico, né? Só para falar um pouquinho que hoje a gente tem, só no estado de São Paulo, foi feito um último estudo onde fala que 32,9% das pessoas possuem apneia do sono. Porém, de 80% a 90% delas ainda não são diagnosticadas. Não procuram, né? Não procuram. Sabem nem a quem procurar, né? Ou mesmo ronca, mas acha que o fato de roncar é simplesmente normal. Cansaço. Eu sempre ouvi, quando você está mais cansada, ou quando você come muito, você vai dormir, então você ronca mais. Isso, mas na realidade não é isso, né? Na realidade não é isso. É uma ciência nova, é uma coisa nova essa questão dos distúrbios do sono. Que, aliás, eu não sei nem se tem nome, porque a sonologia é estudo do som. A oneurologia é o estudo dos sonhos. E a hipnologia seria o estudo do sonho, do ato do sonho, do sono. Seria ver. A gente chama só de medicina do sono. Eu acho que é o mais correto. Apesar de ter esse nome de medicina do sono, todas as áreas dos profissionais de saúde que atuam, desde a fisioterapia, a fonoaudiologia, a psicologia, educadores físicos, todos eles acabam entrando dentro dessa categoria. E você comentou que é uma especialidade nova. Isso é nova, digamos assim, pelo conhecimento. É nova, sim. Se a gente considerar que a maioria dos profissionais hoje em atuação em várias áreas da saúde nem tiveram qualquer conteúdo de medicina do sono, ou na faculdade, ou até mesmo na pós-graduação. Então, essa questão da gente trazer esses conceitos tem essa importância, porque até mesmo profissionais, às vezes, pegaram uma formação, ou até uma pós-graduação, em um período em que a medicina do sono ainda estava em processo de desenvolvimento. Então, como a Tati e a Mariana conversou hoje, tanto essa modernidade dos aparelhos, como a gente vai comentar, quanto também do diagnóstico, que ficou muito mais acessível, e o conhecimento que a gente tem hoje da neurofisiologia, como funciona o nosso cérebro, acesso a exames de laboratório. Então, isso veio endossar com dados e fatos melhor a medicina do sono. Se a gente pegar, por exemplo, a medicina respiratória, a pneumologia, ela tem desde que o homem é homem, a partir do primeiro momento em que alguém tossiu e outra pessoa foi lá e falou, isso aí não é normal, começou ali a pneumologia. Então, a medicina do sono, até a gente conseguir chegar nesse ponto, levou-se muitos anos, porque se precisa de você sair um pouco do normal, que a gente estuda assim até dentro da medicina e um pouco dentro da pneumologia, para você entender essa parte do sono como algo que vem numa outra medicina. Então, muito da medicina, dos distúrbios da saúde que a gente vê hoje em dia, estão relacionados à medicina do paciente acordado. Então, quantos exames a gente vê que estão relacionados quando a gente está dormindo? Poucos, né? Agora, eu queria aproveitar só uma coisa, como a gente já está avançando aí quase na metade do programa, eu vi que vocês trouxeram aí um aparelho e uma outra representação do ser humano. Eu gostaria que vocês dissessem alguma coisa para que serve, como que é usado, né? Então, E vocês vão explicando, falando. Então, a partir do momento que tem o diagnóstico da apneia moderada ou grave,
existem algumas indicações, mas dentre elas, tá ouvindo? Acho que tá. O padrão ouro é o CPAP, que é esse aparelho aqui que a Tatiane está mostrando. O que acontece? Na apneia, o paciente no relaxamento, né, da via aérea tem o fechamento da via aérea. Esse aparelho tem um compressor que manda o mesmo ar que a gente está aqui respirando, ele puxa, pressuriza e manda essa pressão positiva que vai abrir a via aérea do paciente. Sim. Então, ele vai dormir, a via aérea vai ter a tendência a relaxar, mas essa pressão de ar que está passando na via aérea não vai permitir. Então, é esse aparelho, né, que vai fazer essa função, junto com a máscara, que vai estar acoplada, né, no rosto do paciente. Já existem vários modelos, né, que a gente vai, nesse caso, a fisioterapia vai entrar adaptando, identificando qual o melhor modelo, de acordo com o formato de cada rosto, mas as primeiras máscaras eram enormes, né, era um incômodo muito grande, e a máscara ela é uma parte muito importante desse tratamento. Então, hoje a gente trouxe um dos modelos aqui que bem discreto, bem menor, deixa o campo visual mais livre, né, e mais confortável. E os equipamentos hoje têm uma série de recursos para tornar essa terapia cada vez mais confortável. E recursos, inclusive, de conectividade, que a gente consegue acessar à distância as informações para acompanhar esse paciente, porque nos primeiros 30 dias é primordial esse acompanhamento, esse suporte, para que ele não desista do tratamento. A grande maioria, na primeira noite, já sente os benefícios. E é muito gostoso, é gratificante para a gente que trabalha nessa área, porque na primeira noite, no dia seguinte, o paciente já está falando, poxa, obrigado, eu dormi de verdade. Então, é muito gratificante. Mas outros mais sensíveis, é importante que a gente faça o acompanhamento para que ele tenha uma boa adesão e siga no tratamento. Ana, estou pensando aqui, o que você acha? Quanto tempo o cara fica com a máscara dessa daí? Então, eu acho assim, se traz esse benefício que ela falou, a pessoa persiste, né, em continuar, porque não deve ser fácil você dormir mal, porque isso vai ser numa somatória, né? Vai chegar um ponto que você está cansado, você já acorda cansado, não é? E uma coisa também que eu queria perguntar, existe assim, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falarem, eu durmo 4 horas, para mim já é o suficiente. Outros, não, eu preciso dormir 8 horas. Isso existe, Por exemplo, a minha mãe, mãe, você está assistindo aí, eu vou te dedar. 7 horas da noite, você pode ligar para a casa dela, ela já está na cama, ela já está dormindo. Ela até fala, eu durmo mesmo com as galinhas, eu não vou dormir tarde. Mas, em compensação, quando dá 3 horas da manhã, 4 horas, ela já está com o radinho ligado, ouvindo as notícias, sabe? E ela fala que para ela isso é suficiente. Mas será que isso é real mesmo? De uma pessoa para outra, há necessidade de umas dormirem mais, outras menos, ou não? Não, Ana, existe essa variabilidade, ela é bem conhecida, de que cada pessoa vai ter a sua necessidade de sono, e respeitando os limites normal do ser humano, que está perto ali entre 10 e 9 e pouquinho horas de sono por noite. O que você comentou da sua mãe é, se a gente pegar e simplesmente, se ela, em vez de dormir às 19 horas, ela talvez fizesse um esforço e dormisse um pouquinho de horas mais tarde, ela conseguiria talvez se adequar ao hábito comum da casa e as outras pessoas que estão no ambiente. Então, isso é algo que a gente chama de... Claro que teria que conversar com ela, né, ver o histórico, mas o sono dela está avançado. Ela, em vez dela dormir no horário habitual da sociedade, perto das 10, 11 horas, ela avançou o horário de sono dela. Só o que a gente faz aqui é orientar a pessoa de dormir um pouquinho mais tarde, ela vai jogando esses horários para depois. Eu conheço várias pessoas, pacientes, que se dão super bem com esse tipo de horário, porém, a maioria das pessoas diz, no fim das contas, que gostaria de acordar um pouquinho mais tarde, porque às vezes tem um desconforto de estar ali 3 horas da manhã. Não tem ninguém circulando na casa. Mas também tem uma tabelinha. Outro dia eu estava vendo que uma criança de 0 até 2 anos, eu não sei exatamente a tabela, mas tem que dormir de 12 a 14 horas, depois, e vai reduzindo, até passar para 8 horas, né? Tem essa tabela também, não é? Da faixa etária.
Sim, sim. Qualquer mãe, ela percebe que tem uma necessidade maior das crianças dormirem do que nos adultos. Porque as crianças estão no período de formação do cérebro. Então, até a gente chegar ali perto dos 17, 18 anos, a fase da adolescência para a Às idade vezes até adulta. um pouco mais, hein? Porque você encontra em sala de aula hoje adolescente dormindo, literalmente dormindo ainda. Sim, tanto, Dirceu, essa é uma coisa importante, que um dos movimentos que nós temos hoje no Brasil e no mundo, muito encabeçado pelos Estados Unidos, é de as aulas começarem um pouco mais tarde. Muito bem, doutor, o senhor tocou num ponto exatamente que... Eu Puxa, concordo. finalmente alguém Tomara tocou que nesse alguém, ponto aqui. Eu li essa matéria no estado de São Paulo há muito tempo atrás que saiu, depois recentemente saiu uma confirmação, que realmente o adolescente em sala de aula, principalmente às 8 horas, ele está literalmente ainda em estado de sono. Fizeram os exames com melatonina, e aí eu pergunto, aproveito para emendar isso, e a melatonina? A melatonina, ela é um hormônio do nosso corpo. E, como qualquer hormônio, ela tem a sua variabilidade durante o dia. A melatonina, ela é inibida quando a gente tem exposição à luz, Sim. Principalmente à luz natural, que tem uma intensidade luminosa bastante alta, e quando essa luz vai diminuindo, a melatonina vai subindo no nosso organismo. Qual que é o principal papel dela? Enquanto muitas pessoas acham que é promover o sono, o principal papel dela não é esse, mas sim funcionar como um regulador, um relógio biológico que a gente chama de ciclo claro e escuro, que é o ciclo circadiano, que dura cerca de um dia. Então a melatonina, o principal efeito dela é regular esse ciclo circadiano dos horários de dormir e acordar. São o que a gente chama de sinalizadores. Doutor, é comum sinais... que as pessoas aí tem uma coisa, que as pessoas de mais idade começam a produzir menos melatonina. É verdade. Se for uma frequência, a tua mãe está totalmente fora dessa frequência, porque se for ela e eu durmo bem. Mas, assim, realmente é fator. Isso aí, a reposição, porque nos Estados Unidos, melatonina você compra em qualquer esquina. Agora, no Brasil, você está conseguindo exportar a melatonina, porque até antes era proibido, não podia. O que você acha disso? Pode provocar na pessoa uma dependência ou não? Porque se nós temos pessoas que podem fazer uso da melatonina que venha facilitar, por que não, né? Ser disponível? Sim, a melatonina, quando bem utilizada e prescrita adequadamente, ela tem um ótimo resultado. A questão é que a maioria das pessoas, infelizmente, acabam comprando no exterior, fazendo esse tipo de coisa, sem ter um conhecimento adequado. A melatonina está em processo de comercialização no Brasil. Acredito que coisa de 1 ano e pouquinho já vai estar disponível. Inclusive, Nossa, a gente legal. está participando de um estudo clínico na Faculdade de Medicina do ABC para pessoas que têm insônia acima de 55 anos, em que a gente vai... Isso é um estudo clínico, né? Então é sorteado, e as pessoas, entre tomar um placebo, e pode ter a opção de melatonina, dose de 3 e 5 miligramas. E aí nós vamos observar qual vai ser Acho que eu vou me essa inscrever. Muito bom. Acho que eu vou me inscrever lá. Agora, é claro, eu acabei fugindo um pouco da questão que você falou do estudo, desse estudo que você falou que está fazendo dos jovens, que foi retomado pelos Estados Unidos. Se vocês quiserem comentar, eu seria importante, Ana, porque os nossos educadores que estão nos ouvindo, tem muitos professores por aí que eu falo disso, eles falam assim, mas não adianta, porque o governo... Quer dizer, sensibilizar político hoje está difícil, viu? E saber que há uma necessidade mesmo, né, que ocorre nos adolescentes, né? Sim, e nessa fase, ela é conhecida por estar contaminada de outros fatores, como principalmente a questão social. Do adolescente, ele ter a questão de sair mais, de ter mais ambiente, de buscar mais os amigos, de estar saindo de casa, o próprio acesso aos computadores, ao YouTube, ao Facebook, ao WhatsApp. Então, essas pessoas acabam, os adolescentes, indo dormir mais tarde, em virtude dessa questão, e acabam tendo o mesmo horário que acordar na segunda-feira, na terça e na quarta-feira. Então, o rendimento dessas pessoas acaba caindo muito. Então, se eu tenho quase que um consenso de que a performance dessas pessoas estão reduzidas, por que eu vou colocar a primeira aula às 10 para as 7 da manhã?
10 Sendo para que as o 7. jovem tem o transporte ainda Crianças até o levantando colégio. às 5h30 da manhã. Para poder Tá. para poder estar na escola às 7 Pra horas. poder tá. Verdade. Agora, vocês tiveram um congresso, um seminário sobre o sono aqui. Tem Rapaz, várias fotos tem umas aí. fotos, eu vamos vou apresentar, vocês complementar, comentam, tá? comentar Sim, as Pode fotos. apresentar o... A gente, no dia 12 a 18 de março, se comemorou a Semana do Sono. O Dia do Sono, o Dia Mundial do Sono foi dia 16 de março, então nós promovemos aqui na região do ABC algumas ações de conscientização da população com relação aos distúrbios do sono. Então, uma das ações foi no Parque Celso Daniel, em que realmente a gente percebeu que teve um impacto, muitas pessoas interessadas em vir buscar conhecimento, entender um pouquinho melhor. A campanha, o tema da campanha era esse que a gente estava falando, que é respeite seu sono, siga seu ritmo. Nós fazemos parte da Associação Brasileira de Sono, então a Tatiane é presidente da Regional ABC e o Franco é vice-presidente da Regional ABC. E uma das ações também, faltou a foto aí, da gente colocar, foto? não, acho que a gente acabou não mandando, mas a gente fez uma ação, inclusive, para os adolescentes, né? A Associação Brasileira do Sono está abraçando essa causa junto com os professores, Mas com os vocês começaram educadores. às 8 horas o evento. Né? Sim. Mas a Associação Brasileira do Sono tem protocolado um manifesto com relação a essa questão do horário de início das aulas para o adolescente. Onde eu acho esse mais material? Eu quero achar gente mais pode te material mandar porque esse eu vou estar manifesto. viajando até semana Tati, que vem para o onde Nordeste. fica Eu quero essa- apresentar essas palestras. A sede da Associação Brasileira do Sono é em São Paulo. E desde o ano passado, eles criaram em torno de 24 regionais. Então, nós fazemos parte da Regional ABC para justamente trabalhar nessas ações de conscientizações. Na região do ABC, a gente não tem uma sede, mas a sede da Associação Brasileira é em São Paulo. Mas a gente pode enviar para Eu vou vocês esse entrar documento. Pode mandar esse material, porque para Sim. mim é importante. Eu vou fazer uma série de palestras semana que vem no Nordeste com professores. Eu costumo sempre estar falando disso, mas não estou embasado cientificamente. A Eu gente quero estar mais embasado, com mais conhecimento para estar falando da causa. Tá certo, a gente vai compartilhar com E vocês. a Tati, que é a presidente. Eu sou a presidente aqui da região ABC. É. Né? E aí a gente, assim, por ser a primeira vez do evento no ABC, a gente considerou que foi um sucesso. A gente teve a oportunidade de estar no Poupa Tempo, onde passa muitas pessoas por dia, né? Na Fundação ABC também, nós fizemos lá Eu acho que é eventos importante pro pessoal. conscientizar, né? Porque as pessoas às vezes passam por esse exatamente isso, distúrbio, Ana. mas não tem aonde É procurar. conscientizar, porque E- quando a gente fala que tem 32,9% da população, né, que praticamente está sem diagnóstico, né, 80, 90% delas, é grande, o número é grande. E saber que as pessoas podem ter uma melhor qualidade de vida. E né, me fala uma e coisa, viver esse mais, tratamento é né? caro? Porque às vezes as pessoas não, algumas que saibam, não vão porque acham que é um tratamento dispendioso. Esse Ana, aparelhinho precisa os caras ficar com os dois em casa? Sim, Mas ele ele vai ter precisa que ter o adquirir e ficar pro CPAP resto da mais vida, a não? máscara. Depende muito, né, doutor? Assim, se ele vai precisar usar para o resto da vida, depende de várias coisas que depois o Franco até pode explicar melhor, mas assim, normalmente sim, mas assim, eu vou te ser bem sincera, que a pessoa que se adapta, dificilmente ela vai querer deixar de usar. Ficar assim, né? Porque ela tem um bem-estar tão grande, É isso a que eu ia qualidade falar, de deve vida deve dela dar um bem-estar que a pessoa não vai querer ficar. melhora tanto. Realmente, Realmente. Não sei como eles falam, que vende em farmácia para você, Ah, que abre dilatador. dilatador funciona? Funciona. Não funciona absolutamente nada. Inclusive, a gente utiliza esses dilatadores nasais, essas coisinhas que vão no nariz aí, como placebo, para fazer estudos clínicos com tratamento de verdade, porque as pessoas realmente acreditam que isso funciona. Então, para a gente fazer estudo clínico, pesquisa, Então, é aí ótimo. eles vendem nas farmácias, você achando que você colocando vai estar resolvendo o seu problema e, na verdade, não Mas resolve. tá cheio nessa área, tá Então, todo o que mundo você em tem que qualquer área fazer- inventando coisas que para. Então, o que se pra tem que fazer é vender, realmente procurar um procurar um especialista, procurar uma pessoa Agora eu que vou possa dar uma orientar, sugestão né? para vocês no próximo congresso do sono de vocês, que não precisa esperar o próximo, né? Vai fazer isso na frente das escolas. Né, Ana? Vai fazer na frente Verdade. das escolas.
porque as escolas não mudam o horário dela porque é uma questão política. Vem de lá de cima. Então tem que ter esse movimento de conscientização para a gente não agredir tanto. No meu tempo, eu entrava, a minha aula começava 7:50. É um tempo. Está mais adequado. Está mais adequado. 7:50 começava a minha aula. Pô, hoje, aí o pessoal vai, daqui a pouco tem criança começando às 5 horas da manhã a estudar. E fora aquelas que vão em jejum ainda por causa do horário. Exatamente. Então o aproveitamento disso ele cai bastante. Porque O rendimento escolar, cara. Exato, a alimentação ela é um regulador para o nosso organismo. Da gente estar ativo, isso tem interferência na atividade cerebral. Então contem com a gente de estar falando, né? De estar Claro, promovendo isso para promover essa mudança, programa vai ter né? que se repetir aqui mais uma vez. E quando vocês forem fazer, qualquer evento que vocês forem fazer, fale para a gente divulga aqui, vamos ampliando, Divulgar sabe? Nas redes sociais também. Eu fiquei sabendo do primeiro, no dia não deu para participar, porque eu tinha um outro evento para ir, mas eu acho fundamental isso, porque eu acredito mesmo que muitas pessoas passam por dificuldades e não procuram ajuda, né? Não sabe nem a quem procurar, verdade. Nosso programa está quase, que daqui a pouco nós estamos um grupo maior, eu vou só fazer uma pergunta rápida para vocês, que é o seguinte: e como é que fica a jornada de trabalho? O cara entra uma semana, trabalha das 6 até as 22, outra semana das 22 até as 6, outra semana ainda mais complicado. Sim, ainda, né? Isso a gente tem dois pontos aqui. Tem o funcionário que ele trabalha sempre à noite. E tem os que revezam, né? Exatamente. O que reveza a gente chama de trabalho em turno, que é o que tem mais alterações. O que a gente já tem comprovado hoje em dia é que essas pessoas ganham mais peso, que elas têm mais doenças do organismo em geral, e em questionários de qualidade de vida, elas pontuam pior, elas queixam que a qualidade de vida delas é pior do que comparado com as pessoas que não fazem esse trabalho de turno. E aí a gente tem algumas opções de tratamento naquelas que têm alguma dificuldade com isso. E o principal que a gente observa é a insônia. Então, no dia que a pessoa não está trabalhando, ela apresenta uma dificuldade para dormir em casa. E aí acaba gerando uma frustração, né? Porque a pessoa, puxa, eu estou em casa, eu tinha a oportunidade de dormir, e aí não consigo. Sem contar ainda as possibilidades de acidentes no ambiente de trabalho, né? Porque também quando está trabalhando pode vir o sono, né? Exatamente. Então, uma principal dica que a gente pode dar de um modo geral é as pessoas evitarem tomar muito café durante o período de trabalho. Hoje em dia, muitas pessoas estão quase que intoxicadas pela cafeína. Então, tomam muito café, principalmente pessoas que estão à noite, etc. Então, minha sugestão é começar essa regressão e evitar tomar tanto café à noite. Porque quando você chegar em casa, aí você vai ter ainda resquício da própria cafeína e outras substâncias ali em que vai dificultar da pessoa dormir mesmo estando no ambiente adequado da casa dela. Ok. Bom, como nós estamos aí há 5 minutos para dar tempo cada um a fazer os seus comentários finais para não ficar muito atropelado. Primeiramente, é claro, agradecer a vocês. Eu diria que nós precisaríamos ter um outro bate-papo desse, Ana. Outro. Falando de uma série de coisas mais que implica realmente nessa questão do sono. É mais sério. Eu achava que era sério, mas agora para mim ficou mais sério ainda essas implicações todas que vocês colocaram. Então, para vocês colocarem as suas considerações finais, Ana também, se quiser começar por você, Ana, passa por até o doutor. Para mim é sempre um prazer trazer assuntos assim importantes, né, para estar conscientizando as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, né? Então Nossa, agradeço demais a presença de vocês. E, como o Dirceu falou, vamos marcar um próximo programa para estarmos colocando sobre outro foco, né? Deve existir muitas outras questões e perguntas também, as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem mandar perguntas, né, para um próximo programa, a gente vai estar aqui fazendo e convidando vocês para estar voltando. Muito obrigada pela presença, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estar divulgando aqui um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Eu acho que é realmente isso. O sono tem muitos assuntos e muitas frentes que a gente pode abordar. Realmente o assunto é extenso. E acho que o recado principal hoje, falando principalmente para os educadores, é de ficar mesmo de olho nas crianças, nos adolescentes,
crianças que têm sono ou que são hiperativas, às vezes a criança hiperativa também é um sinal de que ela tem uma sonolência, ela reage com uma hiperatividade. E de caso perceba isso, porque esteja afetando no rendimento escolar, procurar a ajuda de um especialista, dentre os especialistas pneumologista, otorrinos, neurologistas. Dentro do site da Associação Brasileira do Sono, tem a lista dos profissionais especialistas em sono, vale a pena consultar. E conta com a gente, né, pacientes, pessoas que tenham apneia, nós estamos aí à disposição para dar um suporte e atendendo o que for necessário. E se alguém tiver também dúvidas, né, e quiser também, pode estar ligando para a gente lá na Respiricare. Nós estamos na Rua Santo André, 332, aqui em Santo André mesmo. E nós trabalhamos com a parte de tratamento, né, desses pacientes de apneia do sono, mas sempre, às vezes, a pessoa tem alguma dúvida também e quer tirar dúvida, pode ligar para a gente orienta, né, o melhor caminho, né, que ela pode chegar até o médico do sono, né, um especialista em sono, e estamos à disposição. Foi um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre sono hoje, né, Franco? Então, quem quiser saber um contato, saber mais, tem o meu blog, que eu escrevo algumas coisas sobre sono também, que é www.hsono.com. O meu Instagram, que é @Dr. Franco Martins. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui sobre os distúrbios do sono e deixar essa recomendação para as pessoas de que dê a devida importância para os distúrbios do sono e pensar que se o sono fosse um banco, a maioria das pessoas hoje em dia estaria em débito nesse banco, estaria no vermelho. Então, essa aí, e roncar não é normal. Essa é a minha mensagem principal aqui. Muito obrigado, Dirceu, Ana. Ok, muito obrigado a vocês por nos darem essa grande oportunidade de tirar essa... Para mim, eu achava que sabia. Agora eu descobri que eu não sei nada sobre sono. E realmente, na próxima vez que a gente marcar, gente, é importante a gente tratar aqui do assunto, que ela até comentou aí. A criança com sono, de repente, pode ser hiperatividade. Pô, isso daí é muito legal a gente falar sobre o sono, não só no adulto, o sono na criança, no jovem, no adolescente e na pessoa de mais idade, quais as implicações de tudo isso. Nós vamos, esse programa já está lançado, não sei se vai ser, talvez isso para maio. Às vezes ela tem problema de memória, concentração Pois e não é, percebe que está afeta a relacionado memória, afeta a relação sono. Exatamente. do casal. Um não dorme, Aí outro dorme, vai ter que a dormir em cama irritabilidade, separada, né? vai ter que dormir em cama separada, vai dormir em quartos separados, e aí o problema da relação em si também se complica. Sim, né? porque o ronco, essas coisas implicam mesmo, né? Bastante. Então, muito grato pela presença de vocês, e o programa Missão Educar está se encerrando, e até a próxima segunda-feira, que estará a Ana Maria aqui, entrevistando uma pessoa, estarei em viagem.